Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo bíblico que nós começamos nesse último trimestre do ano, com o objetivo de estudar a revista, o livro do Gênesis, né? E chegamos aqui na nossa penúltima ou na nossa antepenúltima aula de número 11, que tem como tema Abraão e Ló. Vimos na aula de número 10 sobre o chamado de Abraão e agora vamos ver aqui a caminhada de Abraão com o seu sobrinho. O objetivo dessa aula é refletir sobre a trajetória de Ló e a repulsa de Deus com os pecados de Sodoma e Gomorra. Essa aula ela tem 3 tópicos, como a maioria dessas aulas que nós estamos estudando nesta revista. A primeira é contenda entre parentes, se é que houve, né? A segunda, Abraão socorre Ló. E o terceiro, a descendência de Ló. Quando Deus ele chama Abraão, ele tinha o propósito de separá-lo da sua terra, mas também separá-lo dos vínculos. Vocês se lembram bem da aula número 10, Deus tinha o propósito de separar ele dos vínculos familiares que podiam ser um grande impedimento para que ele pudesse ali ter um bom desempenho com a obra de Deus. E no entanto, algumas pessoas lhe acompanharam nessa caminhada, como é de conhecimento. Algumas, o pai dele, a sua esposa, o seu sobrinho, que é um ponto importante da nossa aula de hoje. E o seu sobrinho, então, foi uma dessas pessoas que o acompanhou. Só que, em um determinado momento desta caminhada, o rebanho deles, eles eram homens ricos. Eram homens que tinham muitas posses, eram homens que tinham muitos bens, né? E com essa caminhada, nesse decorrer, o rebanho deles aumentou ainda mais, cresceu ainda mais. E um determinado momento daquela região, a região que eles estavam já não comportavam mais o rebanho dos dois, tanto de Abraão quanto de Ló, já não comportavam os dois, o que acabou ali ocasionando uma disputa entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Então Abraão e Ló, eles se separaram, tendo Abraão, neste momento da separação, agido de forma generosa, deixando que Ló escolhesse primeiro a terra que desejaria ocupar. E aí Ló fez o quê? Ló olhou as planícies verdes do Jordão em direção ao Mar Morto, perto de Sodoma, e vendo ali aquelas planícies verdes, ele escolheu ir exatamente para aquele ponto e foi para onde ele escolheu, e Abraão automaticamente ia para a outra banda que Ló, ao contrário do que Ló tinha escolhido. Reflexão para essa aula de número 11, Provérbios capítulo 14, verso de número 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Tópico de número 1, contenda entre parentes. Aqui, basicamente, esse tópico fala de contenda entre parentes, e a Bíblia fala que Abraão ele age generosamente para que não haja essa contenda. Quando os pastores de Ló estão ali tendo essa desavença com os pastores de Abraão, Abraão ele toma partido logo e ele diz que não haja desavença entre mim e você. E Abraão ele chega a dizer, afinal de tudo, nós somos irmãos. Então ele faz de tudo ali para que não houvesse essa desavença, né? E a gente aprende muito a respeito disso concernente aos dias de hoje. Primeiro, com respeito à generosidade de Abraão, ele diz, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal nós somos irmãos, aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda, né? E ele dá ali para ele o objetivo, ele dá ali para ele a direita, melhor dizendo, a direita de escolha. Abraão, ele por ser o mais velho, ele poderia ter escolhido em primeiro lugar, mas para que não houvesse contenda, para que não houvesse essa desavença, ele age com generosidade e permite que Ló escolha para onde ele deseja ir. Conflitos. O que Abraão nos ensina aqui a respeito de conflitos? Ele abre mão de possíveis benefícios em nome do relacionamento.
Segundo, ele não adiou o problema, ele foi lá para resolver. E terceiro, ele mostrou querer uma solução pacífica para a situação. Bem simples e objetivo. Abriu mão dos benefícios, não adiou o problema e foi lá e quis resolver a solução de forma pacífica. E aí a gente vem para Ló, a respeito para falar de escolhas. As escolhas erradas, né? Como falamos na introdução, há caminhos para o homem que parece caminho direito, parece caminho de vida, mas no fim acaba sendo caminho de morte, caminho de tristeza. Nossas decisões, por vezes, são levadas pela aparente facilidade. Muitas vezes nós escolhemos da forma que vai ser mais fácil, porque nós queremos ter vantagem, nós queremos ter menos trabalho. Ló, diante disso, ele não pensou muito. Ló agiu de forma precipitada, fez uma escolha optando por aquilo que parecia ser melhor aos seus olhos e ainda não buscou a Deus e não honrou o seu tio, deixando que ele escolhesse primeiro. Pense nisso, não sejamos precipitados em nossas escolhas, pois a precipitação gera crises e erros irreparáveis. E aí a gente vê que logo em seguida, logo depois dessa separação, logo depois que Ló ele se separa, logo que Abraão ele mostra esse ato de generosidade e Ló ele se separa, e a Bíblia enfatiza aqui que logo em seguida, no capítulo de número 13, Deus ele abençoa Abraão. Olha só, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Ou seja, ele não ficaria no prejuízo. Ele abriu mão com generosidade, agiu de forma pacífica, resolveu o problema de imediato e Deus olhou para ele e honrou aquela atitude que ele teve. Pense nisso, mais uma reflexão para a gente finalizar esse tópico de número 1. Tem coisas que não são perdas, tem coisas que são livramentos na nossa vida. Tópico de número 2, Abraão socorre Ló. Olha só como as coisas são. Logo depois que Ló ali se separa, ele vai então para onde ele tinha escolhido, para onde ele tinha visto que as coisas estavam mais verde, para onde ele achava que ia ser mais frutífero, né? E depois dessa separação acontece algumas coisas, acontecem algumas tragédias com Ló. Ele vai ali em direção a Sodoma, né? Só que quando ele estava em Sodoma, ele constatou algo difícil lá. Ele constatou que esse povo de Sodoma, eles eram extremamente iníquos. Ló ele ficou profundamente afligido por conta da maldade explícita naquela cidade. Ele ficou agora, porque ele tinha escolhido aquele lugar, ele tinha visto que o lugar era um bom lugar, mas aquele povo era um povo iníquo. Ainda enquanto ele estava em Sodoma, houve uma batalha, né? E um grupo de reis ali da Mesopotâmia derrotou os reis de Sodoma e Gomorra. E naquela ocasião, olha só, naquela ocasião, os bens de Sodoma foram todos tomados, inclusive os de Ló. Todos os seus bens foram tomados, levados, presos por aqueles reis. E Abraão agora, ele poderia ter se vingado. Abraão agora poderia ou ter agido com indiferença diante dessa situação. Tipo, quando ele ficou sabendo, ele poderia, neste momento, o que eu tenho a ver com isso? Isso não foi uma escolha dele? Ele está colhendo o que ele plantou. Mas olha só a diferença de Abraão. Gênesis capítulo 14 diz que quando ouviu que o seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em peregrinação aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até roubar ao norte de Damasco. E ainda, o verso de número 16 termina dizendo: recuperou
todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e também o restante dos prisioneiros. E aí a gente vai naquele texto que Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, verso de número 8, e a gente reflete sobre esse texto, a qual ele diz: se alguém não cuida de seus parentes e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E Abraão aqui ele nos mostra, nos dá uma aula a respeito novamente de um cuidado com uma pessoa próxima dele que estava ali, que caminhou junto com ele, que saiu da sua casa junto com ele. Independente do que a Bíblia tinha falado ali, né, que era para ele se livrar, sair de fora da sua casa, da sua parentela, Abraão ali honra o seu sobrinho e vai lá e enfrenta os inimigos por ele. E o tópico de número 3 fala sobre a descendência de Ló. Aquilo que a gente planta, a gente tem falado insistentemente desde a primeira aula. Cuidado com as nossas escolhas, cuidado com os nossos caminhos, cuidado com as nossas ações, porque é inevitável nós colhermos sobre aquilo que nós plantamos. A Bíblia fala, né, que as filhas de Ló, elas ficaram conhecidas por terem gerado de forma pecaminosa os ancestrais de dois povos inimigos dos israelitas. São eles os moabitas e os amonitas. As filhas de Ló. A mais velha deu à luz a Moabe, né, o pai dos moabitas, enquanto a filha mais nova deu à luz a Ben-Ami, que é os ancestrais dos amonitas. Tanto os moabitas quanto os amonitas foram inimigos implacáveis dos israelitas. E esses dois povos estiveram envolvidos nas mais terríveis sedução carnal que trouxe grande imoralidade para dentro de Israel, e você pode conferir isso lá em Números, capítulo de número 25. Ou seja, as filhas de Ló, elas são para nós hoje um exemplo de pessoas que só se preocupam em fazer o que é certo aos seus próprios olhos, que buscam o prazer e a satisfação a qualquer custo, sem pensar nas consequências. E aí nós chegamos na conclusão dessa aula de número 11. E aí refletimos sobre o seguinte: escolhas devem ser guiadas por Deus e não por nossas ambições. Sempre colheremos frutos de nossas semeaduras, sejam elas boas, sejam elas ruins. E tenham cuidado, as aparências, elas enganam. E nós vamos finalizando por aqui a nossa aula de número 11. Espero que vocês gostem e aproveitem demais esse conteúdo. E nos encontramos na próxima aula, penúltima aula desse trimestre, aula de número 12, a qual nós vamos falar agora de Isaac e Jacó. Espero vocês na próxima semana. Fiquem com Deus e até lá!